Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um tour aqui pelo nosso livro didático e eu já deixei ele aberto aqui para vocês na versão do livro do professor, porque aí nós podemos fazer a correção comentada e vocês também terão oportunidade de pausar o vídeo, fazer a correção, verificar se ficou algum errinho para trás e se tiverem dúvidas também. Na mensagem que eu vou enviar para vocês lá pelo Diário Escola, eu vou deixar o meu WhatsApp, que aí, caso precisem, eu posso solucionar alguma dúvida. Track 5, Unit 1, page 18, Activity 2. We should definitely watch this movie. But I don't want to. You know I don't like action movies. Yeah, but this is the #1 movie in the world. So? So it must be good. Everyone loves it. That doesn't mean that I will. So are you saying that everyone is wrong? No, but just because other people like it doesn't mean I will. Aqui, né, vocês tinham que ouvir a conversa da Maggie e do Connor, que na verdade vai estar aqui nesse link aqui. Esses dois links estão trocados, perdão. Acho que aqui vai dar certo. Track 3, Unit 1, page 17, Activity 4. Pretty much what happens is you get in a big group of people and we start with a main idea or a topic. The teacher will ask a question and the group has to keep asking questions. You get to relate with other people and what they think about it too. Então aqui, né, tava pedindo para a gente escutar o discurso da Maggie e do Connor e descrever, né, como é que funcionam as aulas deles. Então a resposta seria: You get in a big group, you start with the topic, the teacher asks a question. Você entra num grande grupo, começa com um tópico, então o professor faz uma pergunta. The group has to keep asking questions. O grupo tem que continuar perguntando questões, fazendo questões. You get to relate with other people and what they think about it. Você deve se relacionar com as outras pessoas e com aquilo que elas pensam a respeito. A atividade 5 era uma atividade discursiva, que nós comentamos em sala, né? Então, olha o que está perguntando. Does this type of lesson sound interesting for you? To you? Esse tipo de aula com discurso socrático, né? Aulas com debates, isso é interessante para você? Have you ever had a lesson like this? Você já fez uma aula como esta? Would you like to try a Socratic method? Você gostaria de tentar um discurso socrático? Aqui nós temos algumas questões de gramática falando sobre o gerúndio e pergunta: What do all subjects in Activity 6 have in common? Lá na atividade 6, o que todos os assuntos têm em comum? Aqui. Você já fez uma aula com discurso socrático? Escolha um dos assuntos e discuta em sua aula. Então, a gente tem exercising, são exercícios, studying, estudar, traveling, viajar, writing, escrever. Então, repara que todas as palavras aqui, elas nomeiam ações, dão nome. Você usa o verbo, mas eu não estou falando que eu estou me exercitando neste momento, ou que eu vou me exercitar amanhã. Eu estou usando o verbo como um substantivo, como o nome da ação. Então, esse é um dos usos do gerúndio. E aqui está perguntando que todos esses assuntos aqui da atividade 6 têm em comum. They are all nouns that end in ing. Todos são substantivos que terminam com ing, né? Todos são verbos que foram substantivados. To exercise, exercitar-se. Exercising é como se eu transformasse o meu verbo em sujeito da frase. Exercícios faz bem para a saúde. Por exemplo, exercising is good for your health. To study, estudar. Studying, sem o verbo to be antes, né? É o nome da ação. Os estudos podem te levar a um futuro brilhante, por exemplo. Então, eu usei o estudo como sujeito da minha frase, antes do meu verbo. Então, esse é um dos usos do gerúndio. To travel, viajar. Traveling, se tiver com o verbo to be antes, significa viajando. Mas, se tiver só o traveling, conforme está aí, seria viajar. Traveling is
The best therapy. Viajar é a melhor terapia. To write, escrever. Writing pode ser escrevendo se tiver com o to be antes e pode ser o nome da atividade escrever. Writing is good to sharp your focus. Escrever é bom para afinar, reafinar sua capacidade de focar em atividades. Atividade 8 era para completar as regras. Olha só. A gerund is a noun that ends in ing. Um gerúndio é um substantivo que termina com ing. It is made by using the ing form of a verb, for example, travel, traveling, study, studying. Ele é usado com o ing, da forma do verbo, né? Acrescentando o ing. Questão 9. Write G if the sentence contain a gerund or PP if the sentence contain a present progressive. Aqui também a gente fez em sala. Era para colocar G para gerúndio, PP para presente progressivo ou presente contínuos. A gente costuma ver essa matéria mais na gramática como present continuous. Então, olha só. Studying history is easy for me. Estudar história é fácil para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu lápis para fazer algumas anotações. Então, repara aqui, ó. Studying aqui, ó. History. Isso aqui é o meu sujeito. Do is para frente, eu tenho o meu predicado. Então, aqui, ó, eu tenho algo com ing aqui dentro do sujeito. Então, isso aqui está expressando o quê? Gerúndio. E não presente contínuo progressivo. Aqui eu tenho I, meu sujeito sou eu. I, repara que aqui eu tenho o meu to be, certo? I am studying history at school. She is traveling around Italy. Sujeito to be, verbo com ing. Traveling é o meu sujeito. Is expensive. Do verbo para frente eu tenho meu predicado. Então aqui eu tenho gerúndio. Então eu usei o ing para transformar a minha ação no sujeito da minha frase. Exercising é o meu sujeito. Do is para frente, olha, eu tenho o meu gerúndio. Her favorite activity is exercising. Agora aqui a atividade favorita dela é exercitar-se. Então, nesse caso aqui, eu tenho um gerúndio porque eu estou nomeando a ação. A ação favorita dela é exercitar-se. Aqui não correspondeu, né? No caso da palavra com ing está dentro do sujeito. Aqui, I am writing a message. Então, tem to be, verbo com ing. I like writing in English. Aqui é gerúndio também, porque writing está nomeando a ação de escrever. Não quer dizer que ele está escrevendo. Repara que aqui antes do writing eu tenho o verbo gostar, like. Eu não tenho verbo to be aqui. Eu não tenho am aqui. Então aqui está nomeando a ação, né? Retomando aqui também nesse exercising, her favorite activity is exercising. A atividade favorita dela é exercitar-se. Então é o nome da ação. E não é a ação sendo performada no momento da fala. Cabe aqui vocês pensarem, né? Qual é a função do tempo verbal? O presente progressivo ou presente contínuo, ele serve para indicar o que está acontecendo no momento da fala. Então, você vai pensar aqui, quando a palavra com ing não estiver aqui na posição de sujeito da frase, que é o que aconteceu aqui, não é? E aqui que a gente tem palavra com ing dentro do sujeito, você vai pensar, essa ação está sendo performada ou está nomeando alguma coisa que a pessoa geralmente gosta de fazer, né? Qual é a ação que está acontecendo no momento da fala? Aqui, por exemplo, na letra F, her favorite activity is exercising. A atividade favorita dela é exercitar-se. Então, é o nome da atividade favorita. O que ela está fazendo agora? Ela está fazendo alguma coisa no momento da fala? Qual que é o tempo verbal dessa frase? Her favorite activity is, verbo to be no presente simples, exercising, é exercitar-se. Então, aqui eu tenho uma frase no presente simples e o exercising é
um verbo substantivado porque está nomeando a ação favorita dela e não está dizendo que ela está exercitando-se exatamente agora. Para que eu passasse essa frase, por exemplo, para o presente progressivo ou para o presente contínuo, eu deveria falar: She is exercising now. She is exercising at this moment. Quando a gente tem um presente progressivo, geralmente a gente tem alguns advérbios de tempo indicando o momento, né? O presente progressivo ele serve para quê? O que está acontecendo agora, o momento da fala. Então, por isso também, eu não poderia considerar essa frase aqui, present progressive. Aqui, a gente tinha essa tabelinha para a gente escutar as palavras e completar. Isso aqui também a gente fez em sala de aula. Então, olha só, eu tenho aqui, listen to the words and match them correctly. Ouça as palavras e conecte-as corretamente. Então, eu tenho as palavras na forma base e eu tenho elas com o gerúndio. Exercise, exercising, swim, swimming, ride, riding, travel, traveling, sing, singing, watch, watching. Practice saying these words. A gente também fez isso em sala. Do you remember the stages of the Socratic method that Connor mentioned? Put them into the appropriate order. Então, a gente teve aquele áudio, né? Aquele audio script. Eu tô tendo, inclusive, dificuldade para encontrar aqui. Achei aqui no livro físico do professor. Pretty much what happens is you get in a big group of people and we start with the main idea or topic. The teacher will ask a question and the group has to keep asking questions. You get to relate with other people and what they think about it too. Então, aqui a sequência ficou. Primeira coisa, o que você faz? Number one, you get into a big group of people. You start with a topic. The teacher asks a question. The group has to keep asking questions. You get to relate with other people and what they think about it. Uma coisa que vocês sempre devem reparar aqui, meus queridos, é o seguinte: esse livro ele tem uma tentativa de ser um livro intuitivo e ele vai te direcionando. Olha, aqui, por exemplo, sobre o gerúndio e o presente progressivo, ele te direciona lá para a página 116, dizendo que ali temos gramática. Vamos lá na página 116 e ver o que temos de gramática. Então, a gente tem aqui algumas imagens, gerúndios, os verbos modais. Aqui tem uma pequena explicação, mas nós também temos a explicação do caderno que está mais completa, que eu passei no quadro que vocês copiaram e também tem aquela videoaula que eu gravei para vocês. A gerund is a noun ending in ing, which is formed from a verb. Então, aqui vocês podem escolher se querem. Vocês podem traduzir, né, o que está aqui. Podem acompanhar pelo que está no caderno. Aqui estava pedindo só essa página 116. Vamos retornar lá para a nossa página. Agora a gente vai... Aqui já está ok, essa página já está vencida. Aí aqui também pede para você ir lá para o workbook da página 127. Vocês vão lá dar uma olhadinha também. Olha aqui. Terminou aqui a página 17, vamos fazer o workbook lá da 127, beleza? Daqui a pouco eu volto aqui nessa página. Vamos pelo menos finalizar até a 18 aqui. Aqui na página 18, a gente tem essa imagem com uma conversa de Jen e Robin. Eles estão lá no cinema. E nós vamos discutir o que está acontecendo nessa imagem, do que eles estão falando. A gente também fez isso aqui em sala de aula. Vamos tentar ouvir de novo. Vou já deixar aqui no vídeo prontinho para vocês. Track 5, Unit 1, page 18, Activity 2. We should definitely watch this movie. But I don't want to. You know I don't like action movies. Yeah, but this is the #1 movie in the world. So? So it must be good. Everyone loves it. That doesn't mean that I will. So are you saying that everyone is wrong? No, but just because other people like it doesn't mean I will.
Então, esse é o áudio que nós temos e as nossas questões estão aqui, olha. Ouça a conversa e cheque suas previsões. Era para escutar, né? Now listen to 7 minutes color talk. Epa, eu tô querendo não gastar muito tempo e tá dando tudo errado aqui. Essas duas pessoas estão aqui e eles estão argumentando sobre a popularidade do filme, né? E foi usado um tipo de falácia aqui. An argument from popularity is an example of logical fallacy. Uma argumentação em relação à popularidade de algo é um exemplo de uma das falácias lógicas, né? Uma das pessoas aqui quer assistir o filme só porque ele foi o mais indicado, ou só por conta do número de pessoas que estão indo assistir ao filme. Então, tá perguntando aqui quem tem o melhor argumento, se é o Jen ou se é o Robin e por quê. A gente discutiu isso. What Jen was doing is called an argument from popularity. O que o Jen estava fazendo é um argumento de popularidade. Which of these definitions is the best one? Qual dessas definições aqui é a melhor, né? Mais define esse argumento de popularidade, a letra B. Lots of people believe this, so it must be true. Muitas pessoas acreditam nele, então deve ser verdadeiro, porque muitas pessoas acreditam nem sempre, né, gente? Aqui estava pedindo para escutar 7 minutos de uma conversa, uma discussão e responder essas questões. Vamos ver se eu consigo acessar aqui para vocês estudarem também. Track 6, Unit 1, page 18. Activities 5 and 6. I like arguing with people, and I don't think enough people like it or really do it. And when I say arguing, I don't mean it in the way it's generally thought of, like yelling or fighting. I mean debating and exchanging different views. More and more, I see people not willing to talk to those who think differently than them. I love talking to people who disagree with me, and I like exchanging thoughts on every topic, even controversial ones. I think it's really important to talk to people who don't think like you. If you only talk to people who agree with you, it really doesn't do much. When you go back and forth with someone who thinks differently, it's an opportunity to learn something or to teach something. However, as much as I like taking in new perspectives and learning new things, there are views I have thought long and hard enough about that I find myself wanting to convince others of. And how I find myself getting the upper hand from the start in these exchanges is by calling out logical inconsistencies in the other's argument and making sure my argument isn't flawed with inconsistencies. Então, tá pedindo o seguinte, ouça esses 7... Now listen to 7 minutes color talk about discussions and answer the questions. É para responder essas perguntas. Does she feel positively or negatively about discussion? Ela se sente positiva ou negativa em relação a discussões? Essa pessoa aqui, ela diz que ela gosta de argumentar com as pessoas, né? E que ela acha que isso realmente é bom e que não significa, né, que você vai estar gritando ou brigando ou debatendo. Debater é trocar pontos de vista diferentes, então ela sente que ela cresce quando ela participa de algum debate. How does she win arguments? Como é que ela faz para vencer uma argumentação? By not having inconsistencies in her arguments, não tendo inconsistências em seus argumentos. A questão 6, ouça novamente e grife a resposta correta para essas questões. To her, arguing means, para ela, argumentar significa debating, debater. Oops. She thinks people dislike having discussions with people who have different options. Uma das opiniões que ela expressa aí nesse áudio, não é? É que as pessoas desgostam de discutir com outras pessoas que têm uma opinião diferente da delas. She loves talking about controversial topics. Ela adora conversar sobre tópicos controversos, tópicos opostos. When you speak to someone who has a different opinion than you, she thinks you can do both. Quando você conversa com alguém que tem opiniões diferentes de você, ela acha que você pode fazer ambos, né? As duas coisas. Learn something new, aprender algo novo,
Teach something new. Ensinar algo novo para a pessoa com quem você está conversando. Ah, aqui nessa próxima página, nós temos esse reading. Here's why people believe in conspiracy theories. UFO sightings, hoaxed moon landings, reptiles who rule the world. What, in the name of our alleged lizard overlords, convinces a person to believe in the conspiracy theories? According to a pair of new studies published in the journal Applied Cognitive Psychology, conspiracy theorists tend to have one thing common. They feel a lack of control over their lives. Cuidado com essa palavra, theorists, teoristas, pessoas que criam teorias. Terrorists, terroristas. Eu tive dificuldade para pronunciar isso aqui porque é muito similar. John William van Perugin, Associate Professor in Social and Organizational Psychology at UV University Amsterdam, has been studying conspiracy theories and those who believe them for 6 years. When I started this research, one of the things that I really found astonishing was how many people believe in a certain conspiracy theories, he says. Conspiracy theories often crop up during times of uncertainty and fear. After terrorist strikes, financial crises, high-profile deaths, and natural disasters. Past research suggests that if people feel they don't have control over a situation, they will try to make sense of it and find out what happened. Já aqui no último parágrafo, meus queridos, aqui, ó, deixa eu ver se eu abro a minha mãozinha aqui para escrever. Aqui apareceu theorists e aqui, onde está? Apareceu terrorist. Cuidado na hora do áudio, porque geralmente quem cria questões de listening, eles buscam palavras muito similares para tentar criar assim uma certa confusão na cabecinha do aluno. Então, a gente que não é bobo nada, já começa a estudar as nossas pré-quedas. Antes de chegar ao buraquinho, a gente pensa: opa, isso aí pode dar problema, vamos dar uma olhada nisso, né? Vamos olhar com antecedência para a gente não cair no buraco. Tô abrindo aqui, olha, pensei que tinha algum vídeo, alguma coisa, mas é mesmo apenas uma imagem para gente, para ilustrar o que esse texto traz. Famous conspiracy theories, teorias da conspiração famosas, top secrets, segredos, start, comece, tem várias digitais, várias fingerprints aqui, né, para a gente analisar. Voltemos ao nosso texto, que esse texto nos diz, né? O que ele traz para a gente? Por que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? Avistamentos de OVNIs, pousos falsos em Roxanne, répteis que governam o mundo. O que, em nome dos nossos supostos senhores lagartos, convence uma pessoa a acreditar em teoria da conspiração? De acordo com dois novos estudos publicados em um jornal de psicologia cognitiva aplicada, os teóricos da conspiração tendem a ter uma coisa em comum. Eles sentem que não têm controle sobre suas vidas. Jean William Van Virginia, não sei se eu pronunciei esse nome certo, professor associado de Psicologia Social e Organizacional da Universidade de Amsterdã, estuda teorias da conspiração e os que acreditam nelas há 6 anos. Quando comecei a pesquisa, uma das coisas que realmente me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que acreditam em certas teorias da conspiração. Ele diz: essas teorias costumam surgir em tempos de incerteza e medo, após ataques terroristas, crises financeiras, mortes de figuras públicas e desastres naturais. Pesquisas anteriores sugerem que, se as pessoas sentem que não têm controle sobre uma situação, elas tentarão dar sentido a ela e descobrir o que realmente aconteceu. Então, o texto está aqui traduzido, a gente vai voltar aqui na primeira questão. Leia o artigo abaixo e cheque a sua resposta da atividade 1, que estava perguntando, né? Você sabe que é uma teoria da conspiração? O que que as pessoas que acreditam em... Por que que as pessoas acreditam nas teorias da conspiração? Discuta. E aí a resposta foi: Because people believe in conspiracy theory... People believe in conspiracy theories because they feel a lack of control
over their lives. Então, isso aqui resume todo o texto, né? As pessoas acreditam nas teorias da conspiração porque elas sentem falta de controle sobre suas próprias vidas, ou quando você não sabe exatamente o que vai acontecer, o nosso cérebro tem um pouco disso, né? Ele cria histórias para preencher lacunas. Think Tank, que é o nosso tanque do pensamento, que pergunta pra gente aí? Do you know any conspiracy theory? Você conhece alguma teoria da conspiração? Agora, com a morte do Papa Francisco, tá surgindo um monte de teoria de conspiração em relação ao próximo Papa. Mas ninguém sabe quem vai ser ainda, né? São especulações. É o imaginário popular pensando que pode acontecer de bom ou de ruim, né, nos próximos tempos. Tell it to a partner and discuss with them why you think some people believe in this theory. Conte para um colega e discuta com eles por que você acha que as pessoas acreditam nessa teoria. E aí a gente teria que assinalar aí verdadeiro ou falso para essas frases, de acordo com o que a gente viu no texto. Temos o seguinte: leia o artigo novamente e escolha se as sentenças são verdadeiras ou falsas. John William Van Prugeen has been researching conspiracy theories for 10 years. É falso, no texto fala que foi por 6 anos. A minha vontade é voltar aqui, ó, e grifar onde é que estão as respostas. Hum, for 6 years, exatamente aqui, ó. Foi por 6 anos. He wasn't surprised by how many people believe in conspiracy theories. Ele não estava surpreso, em relação a quantas pessoas acreditavam nessas teorias da conspiração. É mentira? Não tá certo? Deixa eu apagar. Não dá certo a gente ficar marcando aqui. Porque ele ficou surpreso com a quantidade, né? Aqui tá falando que ele wasn't surprised, não estava surpreso. E a C e D são verdadeiras. Conspiracy theories are often found at times when people feel scared. As teorias da conspiração geralmente aparecem em tempos que as pessoas se sentem assustadas. Scare, to scare, assustar. Feel scared, sentir-se assustado, sentir-se assustada. Letra D. Research says that conspiracy theories are a way for people to try and understand what is happening. As pesquisas dizem que as teorias da conspiração são formas de dizer, são formas pelas quais as pessoas tentam compreender o que está acontecendo. Também é verdadeiro. Questão 4, perdão. Research tells us that it is difficult to have a discussion with a conspiracy theories. As pesquisas nos dizem que é difícil ter uma discussão com uma pessoa da teoria da conspiração. What do you think about this statement? O que você acha dessa frase? Por que é difícil debater, conversar com alguém que acredita numa teoria da conspiração? Para mim é porque eles já pesquisaram vários detalhes e criaram uma lógica, provavelmente porque criaram um discurso, né? Provavelmente porque usaram um discurso socrático bem estruturado para fundamentar a ideia que eles têm. Algumas pessoas são muito boas ao impor suas ideias, não é? Ao expressar suas ideias. Bom, agora nós vamos dar uma olhadinha lá naquelas páginas finais, que são as páginas do workbook. Vocês se lembram ali? E na página 19 pedir para a gente ir lá para a página 128. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá na página 128. Aqui ela pede para a gente completar uma atividade que tem aquelas logical fallacies. Deixa eu procurar aqui meu conjuntinho de caneta de novo, para eu poder escrever aqui por cima. Olha, quer saber aqui? É para completar essas falácias lógicas aqui com as suas definições. A primeira aqui, assuming that if one thing happens, it automatically leads to something else.
afirmar que se algo acontece, isso automaticamente leva para algo mais. A correta aqui seria a letra D, slippery slope. Only giving two opposite possibilities when other possibilities exist. Quando você dá duas possibilidades opostas, quando existem muitas outras possibilidades pertinentes. Que falácia seria essa? Seria a de letra C, black or white, né? De você querer colocar o preto no branco quando existe um arco-íris de cores para se escolher. Replying to criticism by criticizing a person, not responding to their point. Responder com um certo criticismo a alguma pessoa, não respondendo ao ponto exato que foi perguntado. Que tipo de falácia é essa? É a letra E. You too. Você também. Trying to make someone respond with their heart, not their head. Tentar tirar uma resposta do coração da pessoa, não da cabeça da pessoa. É quando você usa as emoções para manipular a pessoa. Seria a letra B, appeal to emotion. Aqui a gente tem, assim, inclusive propaganda que às vezes pede ajuda. Ajuda para a instituição, ajuda para as crianças, ajuda para algum bichinho, algum animalzinho de estimação. Eles usam esse tipo de apelo, né? Apelo ao coração e não à razão. Head aqui está simbolizando a nossa capacidade de racionalizar, ou seja, de pensar com a razão. E por último, using difficult to understand language to confuse others. Usar uma dificuldade, né, de compreender a linguagem para confundir as outras pessoas. Então, seria a letra A, que é criar ambiguidade, ambiguity, criar uma situação de duplo sentido. Então, aqui ficou D, C, E, B, A. Aqui, passar para a próxima. Espero que vocês estejam compreendendo bem. Se não tiverem também, é o que eu disse anteriormente. Eu vou deixar meu WhatsApp à disposição. Aí vocês podem me fazer perguntas que no sábado e no domingo eu respondo, antes da prova de vocês. Atividade 2. Choose the correct options to complete the sentences. Escolha a opção correta para completar as sentenças. Como a gente já falou bastante sobre os verbos modais, né? Já tem explicação no caderno, já tem videoaula gravada. Eu vou fazer a correção e a tradução das frases aqui. Então, aqui, letra A. She's... Deixa eu só ajustar meu pincel. She's been arguing for 3 hours. She must be tired. Ela já está argumentando por 3 horas. Ela deve estar cansada. Eu estou supondo que ela esteja cansada. I may use that argument to make my points more convincing. I'm not sure. Eu devo, é uma possibilidade, eu devo usar aqueles argumentos para fazer com que o meu ponto seja mais convincente. Eu não tenho certeza. Lembrando aqui que o must, ele vai indicar, né, alguma coisa que é obrigatório, que é previsto. Gente, eu tô cansada, eu tô falando coisa errada, perdão. Previsto pela lei. Perdoem os erros de português e de inglês. Perdão duplo é o que eu peço para vocês hoje, tá bom? Previsto pela lei. E might, quando a gente tem o may, can e might é a maior impossibilidade que tem. Letra C. You must check reliable sources. Você deve, né? Você precisa checar fontes confiáveis. O might é que ele não indica certeza. Letra D. The government must provide education for all children. O governo deve prover educação para todas as crianças. É uma obrigação, espera-se que ele provenha educação para todas as crianças. Letra E. No way, you must be joking. De jeito nenhum, você deve estar brincando. Letra F.
It is possible he may agree. É possível que ele possa concordar, né? O may que seria o correto. Letra G. When you participate in a debate, you must show your sources. Quando você participa de um debate, você deve mostrar as suas fontes. Letra H. I always double check information. This must be right. Eu sempre faço a checagem dupla das informações. Isso deve estar correto. Então, aqui estão as respostas todas circuladas para vocês. Faça essas atividades, verifique se está tudo certinho. E vamos para a nossa próxima atividade. Atividade 3. Use must, may or might to write sentences. Então, aqui, né? Eu tenho 50% de confiança de que alguma coisa vai acontecer. Como é que eu faria com essa frase? Eu vou passando aqui para vocês. Então, aqui o correto seria: She may or might play tennis tomorrow. Deixa eu mudar minha cor. Deu errado. I'm going to put this one. May or might play tennis tomorrow. O may e o might, eles indicam uma possibilidade, é uma coisa que eu acho que vai acontecer, mas que eu não tenho certeza. Na letra B, correto seria the stadium must be near here. O estádio deve ser próximo daqui. Eu tenho 95% de certeza. Então, repara que quando eu tenho mais certeza, eu uso qual verbo? Eu uso must, porque ele indica coisas mais certas. Letra C. This. Aqui eu posso usar may. Eu também posso usar might. This may or this might be the best song I've ever heard. Esta deve ser a melhor canção que eu já ouvi. Eu não estou falando de algo que é previsto pela lei, que é obrigado. É uma coisa que eu acho, eu penso. Então, eu uso o may e o might. O must, reforçando aqui, ele tem uma força muito maior. Letra D. She must be so confident. Ela deve ser tão confiante. Olha que está pedindo aqui entre parênteses, 95% of confidence, 95% de confiança. É uma pessoa que deve, com certeza, ser bastante, ser muito confiante. E por último, entre parênteses, está pedindo para a gente o quê? 50% de confiança. Então, eu vou usar may ou might. This might be my best say so far. Este deve ser o meu melhor artigo, meu melhor ensaio, desde sempre, so far, desde muito tempo, desde sempre. Aqui na próxima página, a gente tem que completar as lacunas com essas linking words. O que são linking words? São palavras de conexão que a gente usa para compor um discurso. Então, finally, finalmente, a gente já sabe que ela vai lá para o final. Firstly, primeiramente. Next, que quer dizer em seguida. Secondly, segundamente. Then, então, ou depois. Thirdly, em terceiro lugar. E aqui a gente tem o nosso discurso. A typical debate format.
O formato de um debate típico. Como seria? Como ficaria esse texto? Before a debate starts, depois que um debate começa, students are informed about the topic. Os estudantes são informados sobre um tópico. Then, em seguida, deixa eu só buscar aqui. Then, acho que eu vou completar com tudo que precisa aqui e depois a gente faz a leitura explicando melhor. Na segunda lacuna aqui, vocês vão colocar o next, firstly, e a letra F, e último, finally, finalmente. Então, vocês devem aqui, né, conseguirem encaixar as nossas linking words no lugar adequado. Before a debate starts, students are informed about a topic. Then they need to take position in favor or against it in a form teams. Antes do debate começar, os alunos devem ser informados sobre um tópico. Em seguida, eles precisam tomar alguma posição a favor ou contra e formar times. Next, em seguida, né, o próximo passo, the teams brainstorm ideas and organize their arguments to express their positions. Os times fazem uma tempestade mental de ideias e organizam os argumentos para expressar a posição deles. The debate starts. O debate começa. Firstly, the teams deliver their initial statements and provide reasons for their points of view. Em primeiro lugar, as equipes, os times, eles colocam as sentenças iniciais deles e provêm as razões pelas quais eles têm determinados pontos de vista. Secondly, they consider and discuss the arguments of the opposition and think of counter-arguments. Em segundo lugar, eles consideram os argumentos trazidos na discussão, né? E eles pensam em contra-argumentos. Thirdly, the teams offer their counter-arguments. Em terceiro ponto, eles apresentam os contra-argumentos de cada um. Finally, the participants make their closing statements. E, finalmente, os participantes oferecem, né, apresentam o fechamento da situação. Então, tá aqui a correção. Também vou enviar para vocês um documento contendo essa correção, né, do workbook. E aqui, how can we prepare our argument for a debate? Como nós conseguimos preparar os nossos argumentos para um debate? Match the headings with the tips. Conecte, né, os títulos aqui com os tipos de organização. Introduction, que é a introdução. Statement or fact, que seria o fato, o acontecimento. Confirmation or proof, confirmação ou prova. Refutation, refutação. Por último, conclusion, que é a conclusão. A nossa atividade aqui ficou CEABD. Minha canetinha aqui de volta, que eu também vivo perdendo. C, E, A, B e D. Aqui, meus queridos, é importante que se vocês não souberem alguma palavra, algum elemento aqui, isso aqui é tradução. Tem que fazer a leitura, usem as ferramentas que vocês tiverem de tradução, ok? Então, olha, introdução. Onde está? Tá aqui, ó. Express your message and explain to your audience why it is important. You also need to be convinced of that. Provide a context to support the importance of your message. Ela expressa a mensagem e explica ao seu público por que determinado assunto é importante. Você também precisa convencer o seu público, prover o contexto de suporte, né, apresentando a importância da sua mensagem. B, Statement of Fact. Né? Então, aqui tá, cadê a nossa letra B? Tá aqui, ó. Break down your main argument into smaller parts. Quebre o seu argumento entre partes menores, partes pequenas. Focus on explaining why the issue exists.
Foque em explicar por que esse assunto existe. Use current facts to illustrate. Utilize fatos comuns para ilustrar. C. Think about, a C, né? Confirmação ou prova. Think about your main argument. Pense sobre o seu argumento principal. List the reasons why this is a strong argument. Look for evidence that will help you support your argument. Liste razões pelas quais o seu argumento é forte. Observe evidências de que isso vai te ajudar a suportar o seu argumento. Letra D, refutation, que é a refutação. Think of ways to recognize the importance of opposing arguments before you offer a counter-argument. Pense sobre modos de reconhecer a importância do argumento oposto antes de oferecer um contra-argumento. E, por último, por fim, conclusão. Wrap up the main points of your argument. Wrap up quer dizer embale, feche, encerre os pontos principais do seu argumento. Tell the audience what you expect them to do or think. Conte para o seu público, a audiência, o que você espera, né, que eles pensem. Né? O que você espera deles, que eles façam, o que eles pensem.